Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da VEG3, pregão desta terça-feira, dia 3 de novembro, uma segunda gravação, né? Porque a primeira eu simplesmente gravei, publiquei e a gravação estava sem áudio. Saí logo na sequência para uma reunião e não conferi se estava com áudio ou não, vacilo. Peço desculpas a todos vocês que chegaram ali a tentar assistir a gravação, mas enfim, agora sim vai ter essa gravação. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal e toda a programação aqui na parte de análise que você pode acompanhar, inclusive lives, para você enviar o seu pedido de análise, seja pelo aplicativo DV Invest, que está aqui também do meu lado, ou também pelo chat ao vivo do YouTube, quando tem a live lá do Radar do Mercado. Você pode se inscrever facilmente aqui na parte inferior do vídeo, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicando na opção também de se inscrever. Lembrando que a análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, ou seja, olhar num gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando traçar ali o cenário como um todo, seja para longo prazo, seja de médio para longo prazo, seja de curto para médio prazo ou seja de curtíssimo para curto prazo, enfim, em diferentes prazos operacionais, em diferentes perfis, a gente consegue usar sim a análise técnica, que é a minha especialização, para traçar ali possibilidades de investimentos de prazo maior ou até mesmo de curto prazo. A ideia é mostrar qual o cenário como um todo do papel aqui nesta análise. No gráfico anual, dá para perceber que o ativo fora da curva, né? Ou seja, lá desde quando abriu lá em 94, pancada forte para cima. Então, poucos os momentos em que ficou anos aqui fazendo um processo de correção. Mesmo no período lá de 2008, que gerou essa pancada aqui para baixo, enquanto a bolsa até 2016 penava para subir, a VEG3 continuava o seu movimento de subida. Quando a bolsa lá em 2016, 2017 resolveu subir, a VEG3 também resolveu subir forte, parou de subir aqui só um ano sem subir, caindo ali 3,92%, que foi 2018, e na sequência essa pancada muito relevante para cima, um ano com alta de 100% e esse ano já com alta de 124%. O que a gente vê nesse cenário como um todo? É um movimento muito longo já para cima. O primeiro ponto, se eu pego o afastamento do preço para a média, qual outro momento que esteve tão afastado assim, ó, esse afastamento grande aqui, ó, daqui esse afastamento para a média? Aqui foi um dos pontos. E aí gerou esse movimento para baixo, ou seja, gerou uma correção. Que eu vou mostrar aqui mais de forma evidente no gráfico quadrimestral. Aqui no gráfico quadrimestral, que é uma tendência que também dá para perceber tendência de alta, mas aqui a gente já observa as correções de alguns quadrimestres para depois gerar movimentação para cima. Ou seja, quais são os melhores momentos para entrar na VEG3? Quando existe alguma correção aqui no gráfico quadrimestral ou mesmo no gráfico mensal, através de movimentos de fundo ascendente, por exemplo. Quando ela esteve bem esticada aqui, ó, nesse momento está esticada ali na faixa de 3,5%, 3,53,5%, né? 3 vezes e meia a volatilidade média. Essa distância aqui representa 3 vezes e meia a volatilidade média desse ativo, a oscilação média do preço nos últimos 10 candles aqui, que representa cada candle aqui 80 pregões, dá ali basicamente um quadrimestre. E aqui para trás também teve um momento que estava lá 3,5%, uma coincidência. E logo depois de um longo movimento de subida. O que aconteceu? É o que vai acontecer aqui agora, correção? Não, mas a gente tem que estar ciente de que uma entrada aqui em cima pode trazer algum processo de correção nesse papel. Não dá para descartar isso. Qual o primeiro sinal? Um candle de baixa, um engolfo de baixa como aconteceu aqui do candle anterior, perda da mínima do candle anterior aumentam mais ainda a chance de queda. E essa queda foi de quanto? Da máxima para a mínima, na faixa ali de 65%. Então, a queda realmente acentuada, que era basicamente a correção de uma tendência de longo prazo. Um papel que foi lá, subiu bastante, mais de 9.000%, e aí cai 65%, nossa, vai acabar o mundo. Mas aí gera de novo um sinal de alta e volta a subir. De novo aqui sinais de alta. Então é um ativo que torna-se muito mais interessante em termos de relação risco-retorno, pensando no longo prazo, quando acontece esse movimento para baixo. Ah, mas eu vou perder essa subida aqui? Não, você pode ir gradativamente colocando um pouquinho de capital na ação e colocar mais quando gerar um movimento um pouco maior de queda e nova sinalização de subida. Isso pode ser feito não só aqui, também no gráfico de menor periodicidade. No gráfico, por exemplo, mensal,
No gráfico mensal aqui, a gente tem um gráfico mensal com uma tendência boa de alta. Eu posso, inclusive, pegar aqui esse último movimento de subida daqui para cá, gerou um pivô de alta e traçar qual é a projeção de alta desse pivô aqui. Colocando, então, a projeção de alta daqui de baixo até aqui, ó, fazendo a projeção alternada de 25, ou seja, pegar todo esse movimento aqui, projetar ele inteirinho de R$ 25 para cima, a projeção lá em 75,87, que vai funcionando como uma resistência. Parou de subir aqui, ou seja, fechou o pregão, fez um fechamento aqui para baixo dos 75,90, vamos dizer assim. Pregão não, né? Um mês. Mês passado deixando uma linha sombra superior, mas segue dentro da tendência de alta. É um ativo interessante então para quê? Para monitorar entradas após algum movimento de queda. Pode continuar subindo? Pode. Aí você coloca pouco capital, porque você tem que lembrar que pode ter um movimento para baixo de correção. E quais são os pontos interessantes para buscar essa entrada no processo de correção? Quando testa algum nível de suporte. Quais são os níveis de suporte? Por exemplo, 67,30 até um patamar ali de 65,70. Essa é a primeira região de suporte. A segunda região de suporte, eu vou tirar esse Fibonacci daqui, é projetar aqui o Fibonacci em todo esse movimento de subida para saber quais são as retrações. O outro ponto ficaria mais aqui no 54,10. Por volta de 54,10, que tem a média móvel exponencial de 13 períodos, lógico que essa média vai subindo. Enfim, acontecer algum movimento assim, ó, no gráfico mensal, fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra. É algo parecido que aconteceu aqui, só que aqui foi muito rápido, né? Foi a pancada logo para baixo, inclusive depois dessa pancada, como é um ativo muito alinhado para cima, só para vocês terem uma ideia na questão do que eu estou mencionando para vocês de ser um ativo e ir nos ativos mais fortes que eu costumo falar, optem por ir em ativos mais fortes que tendem a gerar melhores resultados que, por exemplo, se eu optar por vou comprar uma COG N3, vou comprar um IRBR3, vou comprar um Embraer, ativos que estão graficamente mais alinhados, não estou falando em termos de empresa, estou falando em termos de ativo olhando para o comportamento dos investidores em cima do preço desse papel, que a gente vê a representação no gráfico aqui do comportamento desses investidores. Então, são esses ativos que eu acabei de comentar são ativos dominados pelos vendedores em várias periodicidades. Aqui não, ativo dominado pelos compradores. Aí na crise essa ação parou de cair aqui em cima da média. Qual foi o que eu fiz nesse papel? Coloquei o ativo na carteira perspectiva, na abertura aqui desse mês. Por quê? Dava para saber que ia subir? Não, mas dos ativos para se estar em um momento de crise, para mim a VEG3 era um, ou seja, que já estava batendo em um nível de suporte. E dentro desse estudo que eu faço, olhando aqui um prazo maior, eu vejo que são esses ativos fortes. O que eu estou falando aqui agora, se tiver retorno em cima de suportes, são ativos interessantes você colocar mais capital em cima desse papel. Então a gente colocou capital em cima desse papel para tentar pegar esses meses aqui de alta. E a saída dessa ação aconteceu aqui, ou seja, a gente conseguiu pegar uma valorização aí na faixa de 110%, quase 110%, mais de 100% em cima desse ativo. Retiramos da carteira. Ela terminou tendo 2 meses aqui mais de lado e depois ainda subiu mais. Já não estava dentro da carteira perspectiva, que eu fui para outro papel que tivesse uma expectativa maior de subida. E é a mesma coisa aqui. Se tiver algum retorno do preço, ficarei de olho para compra em algum desses níveis de suporte que eu acabei de mencionar. Pelo gráfico semanal, só para mencionar, e para quem está comprado? Para quem está comprado pode fazer o quê? Tentar colocar o stop aqui através de mínimo ascendente. O stop ficaria aqui embaixo. Se acabar esse mês aqui, pode colocar stop aqui, assim sucessivamente. Ou seja, assim que der um sinal para queda, daria para colocar. Exemplo, aqui, ó, bota o stop aqui, perdeu essa mínima, pula fora da operação. Foi lá embaixo, bateu um suporte, poderia voltar para a operação justamente quando coloquei o ativo na carteira perspectiva. Lembrando que a divulgação da carteira perspectiva é uma carteira revisada mensalmente, mas com foco num prazo maior. É sempre feita aqui dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro do canal DV Carteiras. No gráfico semanal, a tendência é de alta. Olha só o que eu falo da correção. Gerou sinalização para cima. Também coloquei na carteira exponencial com a carteira semanal, tentando pegar um movimento de subida. Pegamos uma parte desse movimento de subida. Novamente está dentro de uma sinalização de queda, de correção. Topo na semana passada, que aumentou um pouco mais a chance de queda. Vai cair? Não sei se vai cair. O que eu sei é o seguinte, agora eu não entro comprando para médio prazo nem curto prazo. Porque esse ativo gerou aqui, depois dessa, está em tendência de alta, mas gerou um sinal que está coerente para se ter um movimento de queda. Quais são os suportes? Aqui é um nível de suporte, ó,
que é a região aqui na faixa ali dos R$ 71,00 até o patamar de R$ 69,15. 71 a 69,15. Em conjunto com a média, seria uma região bem interessante para compra de fundo ascendente, assim como aconteceu aqui, ó. Não dá para se dizer que vai acontecer igual. Pode acontecer também da seguinte forma, fica aqui de lado e depois gera pivô de alta também, outra forma de entrada, pensando no curto para médio prazo, que é a entrada aqui pelo gráfico semanal. Mas por enquanto, outro ponto aqui, por enquanto o ativo fica mais interessante naquela faixa de preço. E aqui Dalton já bateu no 75,95. Pois é, mas só foi um candle aqui de queda, já imaginar que vai lá para cima não me parece o mais provável. Então não me chama atenção para compra de imediato. Agora, de 72,77 até o patamar de 69,73 é a faixa de preço que mais me interessaria para abrir alguma operação de compra nesse ativo após alguma sinalização de alta, que pode ser aqui pelo gráfico semanal ou pelo gráfico diário. E por falar no gráfico diário, vou comentar aqui no gráfico diário que ela está dentro de quê? De uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Só que é dentro de uma tendência de baixa de todo esse movimento de subida, o que reduz um pouco a importância tão forte, porque é justamente olhando para o gráfico semanal aqui, ó, está dentro desse longo movimento de subida. É mais provável que venha e perca tudo isso aqui, seria menos provável. Até para quem está no longo prazo, quiser colocar o stop abaixo dessa mínima desse último fundo ascendente do semanal, é outra forma também de condução. Abaixo ali de 60,72 em 60,69, por exemplo. No gráfico diário, como ela fez esse pivô de baixo, dá para a gente fazer o quê? Projetar a queda. Fazendo aqui a projeção clássica do Fibonacci, teria uma projeção aqui de 73,27, que é muito próxima daquela retração de 50% que eu coloquei do Fibonacci desse movimento aqui de subida, o Fibonacci nesse movimento daqui para cá. 50% dava ali na faixa dos 72,77 e os 61,8% de retração encaixava onde? No 69,73, que é muito próximo daqui da expansão de 100% dessa queda a partir do 79,31, bate aqui em 70,32. Caso, como eu falei lá no semanal, aqui no gráfico semanal, se ocorrer algum movimento que venha direto aqui nessa região e gere algum sinal de fundo em cima dessa região de suporte aqui de topo anterior, mais visível pelo gráfico semanal, daria para arriscar uma compra mesmo sendo contra a tendência aqui pelo gráfico diário, tentando pegar um stop curto para pegar um objetivo longo, relação risco-retorno favorável. É o que daria para fazer. A outra forma de entrada, Dalton, vai que não cai aqui, porque a gente não tem como ter certeza para onde o preço vai parar de cair e vai voltar a subir. Baseado nisso, se voltar para cima dessa região, furar esse candle aqui, anular, superar a máxima desse candle, que perdeu que gerou o pivô de baixo, voltar para cima da região aqui dos R$ 80,74 e a partir daí gerar algum sinal de alta de fundo ascendente, no gráfico diário, acima da média móvel 13 períodos, acima preferencialmente dos 78,40 até os 79,15. Acima dessa região, que agora nesse momento é uma resistência, olharia mais para comprar esse papel, sinalização de alta pelo gráfico diário. Então, nesse momento, eu não vejo compra de swing trade, nem de curto para médio prazo, ou seja, position trade. Dá para fazer entrada pensando num prazo mais longo? Até dá, mas muito pequeno eu faria essa entrada. Por quê? Porque essa chance de ter algum processo de correção. Então, colocaria pouco capital, porque se continuar subindo, pelo menos você já tem algum capital. Mas se cair forte, você já sabe se não. Fiz uma primeira entrada para quê? Para alocar um risco. Se ela continuar subindo, eu tinha já um pouco. Se ela cair, eu já tenho mais capital para poder alocar num nível de suporte um pouco mais elevante ou após alguma nova sinalização de alta, por exemplo, pelo gráfico semanal. Então, são algumas alternativas que eu passo aqui dentro da minha metodologia, dentro da minha leitura aí em cima do gráfico desse papel. Espero que tenha sido útil essa análise para você e se ela foi, em termos de aprendizado ou então em termos de leitura desse ativo, deixe seu like, seu joinha, compartilhe. Agradeço demais, um grande abraço e até a próxima.